Eu vou te ensinar como criar um dashboard no Excel do zero. Esse dashboard bonitão que você está vendo aqui, com esses gráficos bonitos, onde eu clico no mês, já vai mexendo aqui os gráficos, trazendo as informações daquele mês aqui que eu estou clicando. Você olhando assim, você deve estar pensando, nossa, isso deve ser muito difícil criar um gráfico como esse. Só aprende, assiste esse vídeo até o final, não comece e para. A maioria das pessoas começam as coisas e não termina, né? Deixa as tarefas pelo meio. Assiste esse vídeo até o final, você vai ver como é simples criar um dashboard como esse do zero. Eu vou te ensinar passo a passo. Se você não é inscrito no canal ainda, você está perdendo muita aula de Excel. Então se inscreve no canal e já curte esse vídeo, porque olha só o dashboard que eu vou te ensinar a criar de graça. Então já curte esse vídeo aqui. Então vamos lá, vamos para a aula. Curtiu o vídeo? Curte, se inscreve. Vai, curte, se inscreve e vamos lá para a aula. Primeiro de tudo, você tem que ter uma base de dados, lógico. Se você vai criar um dashboard, primeiro a gente tem que ter uma base de dados, né? Eu estou no modo tela cheia aqui, usando as teclas Ctrl Shift F1, eu volto para tela normal e quando eu quiser volto para o modo tela cheia. Então eu tenho uma base de dados aqui, que esse dashboard ele foi criado a partir dessa minha base de dados. Então primeiro eu tenho que ter uma base de dados. Depois eu criei tabelas dinâmicas e a partir das tabelas dinâmicas eu criei os gráficos para poder formar o meu dashboard. Então vamos lá, eu vou pegar essa base de dados e nós vamos criar as nossas tabelas dinâmicas para nós criarmos o nosso dashboard. Então primeiro de tudo eu tenho que selecionar a planilha. Se eu vou criar uma tabela dinâmica, eu vou selecionar primeiro a planilha. Um atalho bem interessante para você selecionar a planilha inteira é você selecionar a primeira célula aqui, ó, tá vendo aqui, ó, primeira célula, clica nela e dá um Ctrl Shift barra de espaço. Selecionei a planilha inteira. E aí eu vou na minha guia inserir, tá vendo aqui em cima, ó, guia inserir. Eu vou clicar na guia inserir e vou em tabela dinâmica. E aí ele me diz aqui, ó, você quer criar uma nova planilha ou uma planilha existente? Eu vou dizer que é uma nova planilha, né? Nova planilha. Então quando eu clicar aqui, ele já vai criar uma nova planilha para mim. Pronto, ele criou aqui a nossa planilha 5. Planilha 5. Eu vou renomear, clicar com o botão direito, vou renomear, clicar aqui em renomear, chamar ela de tabelas, né? Só para a gente saber onde é que tá nossas tabelas. Ele já disse que esse nome já foi usado porque eu já havia criado antes aqui para o exemplo da aula, né? Então eu vou renomear, eu vou, em vez de tabelas, eu vou colocar tabelas ponto, só para ficar diferente da outra. Pronto, aqui eu vou criar minha primeira tabela dinâmica. Toda vez que você for criar um dashboard, primeiro de tudo você tem que saber quais são os indicadores que você quer. No meu caso aqui, eu quero o faturamento mês a mês, né? Então tem aqui o faturamento mês a mês. Eu quero os 10 tipos de serviço que mais me geraram faturamento e os 10 clientes que mais me geraram faturamento também. Então são esses 3 indicadores que eu quero. O faturamento mês a mês, né? Os serviços que me geram mais faturamento e os 10 clientes que me geraram mais faturamento. São 3 indicadores. Então sempre que você for fazer um dashboard, primeiro pensa nisso. Quais são os indicadores que eu quero? Né? Porque o dashboard não é só para ser uma coisa bonitinha, é para você extrair informações importantes dali. Você bate o olho, aqui você bate o olho e vê os meses que você mais faturou. Por exemplo, dezembro aqui está muito claro que foi o mês que eu mais faturei. Aí você tem os 10 serviços que mais geraram faturamento, isso aqui também está claro aqui, e os 10 clientes que mais me geraram faturamento, né? Então esses indicadores que são importantes. A estética é interessante, mas o mais importante são os indicadores, né, para a tomada de decisões assertiva. Esse é o objetivo do dashboard. Então vamos lá, nós vamos criar a nossa primeira tabela dinâmica aqui, que vai ser o faturamento mês a mês. Então aqui quando eu crio uma tabela dinâmica, você vai observar aqui no canto esquerdo que aparece, né, aqui esses campos da tabela dinâmica, como se fosse um desenho aqui onde a gente vai criar a nossa tabela dinâmica. E aqui do lado direito, a gente tem aquelas informações, todas as colunas que eu tenho na minha planilha de base, elas aparecem aqui. Então aqui do lado direito é que eu vou formar a minha primeira tabela dinâmica. Eu quero
a minha primeira tabela dinâmica é essa aqui, ó. Eu quero primeiro o faturamento mês a mês, né? Então, beleza. Eu vou pegar o mês, aqui na minha tabela aqui, ó, vou pegar o mês, presta atenção. Vou pegar o mês, arrastar aqui para dentro das linhas, ó. Quando eu soltar, observe que já apareceu o mês aqui do lado esquerdo, ó. Já apareceu os meses aqui. Agora eu quero o faturamento. No meu caso aqui, o faturamento tá escrito aqui diferente, mas essa taxa de conveniência é que é o meu faturamento, tá? Entenda isso como faturamento. Aqui está escrito diferente por uma razão bem específica, mas entenda isso como faturamento. Então, vou pegar o meu faturamento e trazer aqui para dentro de valores. Perceba que aqui agora eu tenho os meses e tenho o faturamento. Perceba que ele não ficou formatado bonitinho aqui em moeda, né? Então, eu posso clicar aqui em cima dos valores, ó, onde tem soma de taxa de conveniência. Clico com o botão esquerdo mesmo, não é com o direito não. Vem aqui em configurações do campo de valor, vem aqui em formato de número e coloco aqui moeda, formatar como moeda. Clique em OK, perceba que ele já ficou no formato de moeda aqui, ó. Bacana, né? Aqui nós vamos criar a nossa segunda tabela, que vai ser a tabela dos 10 serviços que mais geraram faturamento. Então vamos lá. Vamos lá na nossa base de dados. A nossa base de dados já está selecionada, então eu vou na guia inserir, tabela dinâmica, da tabela barra intervalo, escolhe essa primeira opção, da tabela barra intervalo. E agora, naquela primeira vez, eu disse que queria uma nova planilha. Agora, como eu já tenho uma planilha para isso, né, que é a nossa aba de tabelas, essa aba aqui, eu vou dizer que eu quero criar uma planilha existente. Aí ele me pergunta qual é o local dessa planilha existente. Aí eu vou clicar na minha aba tabelas e vou dizer onde é que eu quero que seja inserida essa tabela dinâmica. Eu vou colocar aqui ao lado da outra, ó, ao lado da outra aqui. Clique em OK e aqui eu já posso criar a minha segunda tabela dinâmica. Agora eu vou querer os serviços que mais geraram faturamento, não é isso? Então eu vou pegar aqui na minha montagem da tabela, eu vou pegar o serviço prestado, arrastar aqui para dentro das linhas e depois pegar a taxa de conveniência, que é meu faturamento, e jogar aqui para dentro de valores. Você vai perceber que eu já formatei. Aí, para formatar no formato de moeda, eu clico aqui em cima, configurações do campo de valor, formato de número e clico aqui em moeda. Clique em OK, formatei. Clique em OK novamente. Só que perceba, eu tenho vários serviços aqui. Eu quero os 10 serviços que mais me geraram faturamento. Então, o que é que eu faço? Aqui no rótulo de linhas, perceba, aqui no rótulo de linhas, eu vou filtrar, ó, vou clicar aqui, vou filtrar por valores, ó, filtrar aqui por valores. E aí, eu vou filtrar por valores, vou escolher os 10 primeiros, ó. Então, clicando aqui no filtro de valores, 10 primeiros. Eu poderia escolher os 20 primeiros? Poderia, era só eu editar. Posso colocar aqui 20, os 20 primeiros, os 10 primeiros ou os 5 primeiros. Eu vou deixar os 10 e digo que esses 10 primeiros itens vai ser baseado na minha taxa de conveniência, que é meu faturamento, é os valores de faturamento. Então eu clico em OK e perceba que agora ele filtrou, ele me trouxe só os 10, né, os 10 valores, os 10 serviços que mais me geraram faturamento. Agora eu vou criar a minha terceira tabela dinâmica, que vai ser aqui ao lado. Então volto lá na minha base de dados, ela já está selecionada, eu venho em inserir tabela dinâmica, da tabela barra intervalo, a primeira opção aqui, ó, clico nela e vou dizer que eu quero numa planilha já existente, que é a nossa aba tabelas, clico aqui em tabela e aqui ao lado eu marco aqui ao lado, né? Clique em OK. Aqui eu vou montar a minha terceira tabela dinâmica, que vai ser o quê? Vai ser os 10 clientes que me geraram mais faturamentos. Então eu pego o nome cliente, ó, nome do cliente, arrasto aqui para dentro das linhas, pego minha taxa de conveniência, que é o faturamento, arrasto aqui para dentro de valores. E aí é tudo como eu já fiz antes. Clico aqui, configurações do campo de valor, formato de número, escolho o formato de moeda e clique em OK. Clique em OK novamente e aqui eu vou filtrar porque eu quero os 10 clientes que mais me geraram faturamento. Então eu vou fazer o quê? Vou clicar aqui no filtro e vou aqui, filtro de valores e vou aqui em 10 primeiros, certo? Filtro de valores, 10 primeiros. E aí você só olha, geralmente ele já fica assim já, os 10 primeiros,
Como eu disse, você pode escolher os 5, pode escolher 20 e você olha se está na coluna taxa de conveniência, que seria o nosso faturamento. Que é o nosso faturamento. Então pronto, ele já filtrou. Beleza, agora eu já criei minhas 3 tabelas dinâmicas, que é os 3 indicadores que eu quero. Agora eu vou precisar criar o nosso dashboard, né? Então eu tenho a base de dados, já criei as tabelas dinâmicas, já defini quais são os indicadores, que é o faturamento mês a mês, que é os 10 serviços que mais me geraram faturamento e que é os 10 clientes que mais geraram faturamento. Agora eu vou montar o nosso painel, que é o dashboard. Presta muita atenção agora que vai vir a cereja do bolo. Então eu vou clicar aqui em uma nova aba, vou chamar isso aqui de dashboard, vou renomear, chamar de dashboard. E aqui eu vou vir na guia exibir, aqui em cima, ó, guia exibir, e vou desmarcar a linha de grade para sumir essas linhazinhas do fundo. Eu vou selecionar essa tela aqui, ó, e vou colocar uma cor de fundo. Eu vou colocar um azul escuro. Vou clicar aqui no meu página inicial. Eu vou colocar esse azul escurão aqui, ó. Você pode escolher uma cor que mais te agradar. Eu estou escolhendo essa cor, eu acho que vai ficar bem bacana. Agora perceba lá no nosso dashboard, ó, que eu tenho a cor de fundo, que é aquela mesma que eu coloquei agora. Só que eu tenho aqui atrás dos gráficos, eu tenho essas formas aqui, ó. As formas, um retângulo de cantos arredondados. Nós vamos criar isso como? Nós vamos na guia inserir, aqui em cima, ó, dá uma olhada, guia inserir, e você vem em formas, então guia inserir, formas, e você vai escolher essa opção aqui, ó, retângulo de cantos arredondado. Essa opçãozinha aqui, ó, retângulo de cantos arredondado. Clica nela. E aí você pode desenhar ela aqui, ó. Perceba que ela já vem numa cor padrão aqui, mas a gente pode mudar essa cor. Nós vamos alterar aqui o tamanho. Agora eu vou copiar isso aqui, clicar sobre essa forma, copiar, dar um Ctrl C para copiar e Ctrl V para colar. Vou posicionar ela aqui ao lado da outra, ó, e aí eu posso aumentar um pouco, aqui no tamanho para baixo um pouquinho. Essa aqui eu vou ajustando os tamanhos aqui para ficar no tamanho ideal. Então seleciono a minha forma aqui, dou um Ctrl C, dou um Ctrl V, vou posicionar ela aqui abaixo. Posicionar ela aqui abaixo. Essa aqui vai ser aquele gráfico maior. Então a gente vai deixar ele mais largo assim, ó. E se você prestar atenção lá no nosso outro dashboard, tem um que é maior, o de baixo, né? Que é o gráfico de linha, ele é maior. Então a gente vai ajustando aqui de acordo com a necessidade. Eu vou deixar aqui um pouquinho maior, esse aqui também. Pouquinho maior. Ele aqui não está aparecendo todo na tela, mas quando a gente colocar em tela cheia, aí você vai ver que vai aparecer. Então vamos lá. Nosso dashboard, aqui o plano de fundo já está montado. Agora nós vamos criar os gráficos, né? Que o que dá o efeito visual são os gráficos, né? E essa segmentação de dados que tem aqui em cima. Então vamos lá, nas tabelas, nós vamos criar nosso primeiro gráfico. Vamos aqui clicar na minha primeira tabela dinâmica, vem aqui em inserir. Vem aqui em gráfico recomendado, vamos pegar o gráfico de coluna mesmo. Pronto, vamos criar esse gráfico de colunas. Aqui nós vamos fazer uma tratativa nesse gráfico, né? Tem algumas coisas aqui que nós vamos remover. Por exemplo, esse título aqui, vou remover. Essa linhazinha que aparece no fundo dela, ó, no fundo do gráfico tem umas linhazinhas finas, ó, clica sobre ela, dá um delete. Esses botãozinhos aqui, ó, ele também eu não quero ele aqui. Então o que eu faço? Clico aqui, venho aqui em análise de gráfico dinâmico, e aqui onde tem os botões eu vou aqui em ocultar tudo. Pronto, ocultei. Agora esse total aqui ao lado também eu vou apagar. Essas colunas nós vamos formatar ela, ó, esses meses aqui, janeiro, fevereiro, vamos aqui na página, vamos selecionar ele, né? Seleciona primeiro, página inicial, coloca uma cor preta para ficar mais visível, coloca negrito, e agora vamos clicar aqui na coluna, clica com o botão direito e vem aqui em formatar série de dados. Perceba que aqui a porcentagem da largura das colunas está 219. Eu vou colocar aqui uns 60. Vou colocar 50. Veja que as colunas ficaram mais largas. Fica mais bonito, né? Agora vamos mexer no preenchimento dessas colunas. Perceba que está selecionado aqui as barras. Eu vou vir aqui para o baldinho. Eu vou dizer que eu quero um preenchimento gradiente, ó, preenchimento gradiente,
E aqui eu vou escolher, vou descer aqui, vou escolher as cores que eu quero, né? Aqui eu vou fazer um gradiente, eu vou colocar um azul escuro, aí eu vou mexendo aqui, vou colocar aqui um roxo, esse último aqui, veja que cada marcador desse aqui eu posso colocar uma cor, ó, cada marcador desse aqui eu posso colocar uma cor. Se eu der um clique aqui, veja que já aparece outro marcador. Se eu clicar aqui no meio, ele já vai aparecer outro marcador, eu posso deletar. Você vai formatando aqui de acordo com a necessidade, ó. Veja que a gente já mudou a cor aqui desse gráfico. Então vou clicar sobre o gráfico e vou dar um Ctrl X para recortar. Vou lá na minha tabela de dashboard, vou clicar aqui no meu primeiro gráfico, na minha primeiro plano de fundo, na minha primeira forma aqui, dar um Ctrl V. Veja que aquele gráfico que a gente tinha lá, ele veio para cá. Só que não ficou muito interessante, né? Porque o fundo dele está branco. Então o que a gente vai fazer? Clica nele e vem aqui em formatar, aqui na parte de cima, e vem aqui em preenchimento e você coloca essa opção aqui sem preenchimento. Aí você posiciona o seu gráfico aqui, ó. Só que ele ainda está com as bordas aqui que eu não estou gostando, umas bordas brancas. Então você vem aqui em formatar, vem aqui em contorno da forma, marca sem contorno. E já está dando uma cara mais bacana, né? Esses valores laterais aqui, eles não estão aparecendo. Tem uns valores laterais aqui, só que eles não estão aparecendo. Por quê? Porque ele está na mesma cor do fundo aqui. Então vem aqui na página inicial e vou colocar cor branca, colocar negrito. Esses meses aqui, colocar negrito, já está negrito, já deixa assim mesmo. Eu só diminuo o tamanho desse gráfico aqui para ajustar melhor aqui dentro. Beleza, já deu uma cara mais interessante, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar esse gráfico, clicar com o botão direito e salvar como modelo. Por quê que eu vou salvar como modelo? Porque quando eu for criar outros gráficos, eu já tenho esse modelo que eu criei já pronto, né? Eu não vou precisar ficar fazendo essa formatação toda hora. Então eu vou colocar gráfico aula. Eu estou colocando gráfico aula, mas você pode colocar um nome aí que você se lembre que qual o gráfico que é, né? Eu estou colocando esse para me lembrar que foi o gráfico que eu usei na aula. Mas você vai colocar um nome que você lembre depois do que se trata. Então clique em salvar. Pronto, esse modelo de gráfico ele está salvo. Vamos voltar lá na nossa tabela. Vamos criar nosso segundo gráfico. Clica dentro da tabela, na guia inserir, gráfico recomendado. Aí você perceba que a gente salvou aquele gráfico como modelo. Agora ele vai estar aqui dentro, ó, modelos. Ó, ele está aqui. E o nome que eu dei para ele, gráfico aula, está aqui, ó. Então a gente vai criar esse mesmo gráfico. Seleciona ele, clique em OK. Eu vou clicar sobre ele aqui, dar um Ctrl X e levar lá para minha segunda dashboard lá, o meu segunda forma. Botão Ctrl V, atalho Ctrl V e vou só redimensionar o tamanho dele aqui, ó. Só que eu não vou deixar ele de colunas, eu vou colocar ele igual naquele outro dashboard, eu vou colocar ele como barras. Então, com ele selecionado, eu venho aqui em cima em Design, preste atenção, aqui em Design aqui em cima, clique em Design, você vem aqui alterar tipo de gráfico e aí você marca o gráfico de barras. Pronto, eu criei um gráfico de barras. Eu posso colocar agora, ó, veja que esses números aqui embaixo ficou tudo embaralhado, então eu vou apagar eles e vou, com o gráfico selecionado, tem essa cruzinha aqui, ó, esse maisinho, eu vou marcar rótulo de dados, que é para aparecer os valores de cada barra aqui, ok? E eu vou fazer algo mais interessante, que é colocar uma largura maior para essas colunas, para essas barras. Clique com o botão direito e vem aqui em formatar a série de dados. Aqui onde tem 50%, eu vou colocar, beleza, eu vou colocar 20 e deixar assim mesmo. Ficou mais interessante, né? Esse aqui de colunas, tô com vontade de formatar ele, colocar uma cor mais viva aqui, ó. Então eu vou clicar com o botão direito, formatar a série de dados. Aqui no baldinho eu vou vir aqui embaixo e nessa última parte aqui eu vou colocar uma cor, mais cores, vou vir aqui em mais cores. Vou colocar uma cor aqui que destaque mais um pouco. Um quase laranja aqui, ó. Clicar em OK. Já deu um destaque maior. Aqui nesse de barras também. Vou vir aqui no baldinho, vou vir aqui para baixo. Aqui no final vou escolher essa mesma cor que eu escolhi para aquele outro, né? Só para dar um destaque ainda maior aqui nos nossos gráficos, né?
Agora o que é que falta criar? Falta nós criarmos aquele gráfico de linha, né? Que é esse gráfico aqui, ó, gráfico de linha. Então vamos lá na nossa tabela, nossa terceira tabela, clica dentro dela e vem aqui em inserir gráfico recomendado. Vamos pegar aquele mesmo modelo que a gente criou, né? Clica no modelo, ok, dá um Ctrl X, vamos para o nosso dashboard, cola ele aqui dentro. E aí você vai na guia design, alterar tipo de gráfico. Agora você vai escolher o gráfico de linha, essa segunda opção aqui, ó. Segunda não, 1, 2, 3, quarta opção. Essa opção aqui, ó. Aí você clica em OK. Ele não apareceu nada aqui, ó, porque ele está da cor do fundo, né? A linha está da cor do fundo, mas nós já dá um jeito nisso. Eu vou até arrastar ele aqui para baixo, porque eu não estou conseguindo ver a linha. Arrastei ele aqui para baixo, eu já estou conseguindo, porque ele estava da cor do fundo aqui, então não dá pra gente ver. Então eu vou clicar com o botão direito em cima, eu vou selecionar essa linha, ó, clique nela e com o botão direito eu clico e venho aqui em formatar a série de dados. Vem aqui no baldinho, perceba que eu estou colocando a cor da linha agora. Cor, eu vou colocar uma cor gradiente e aqui eu vou, aquele mesmo processo, eu vou formatando as cores que eu quero, ó. Colocar aqui essa cor, aí essa mais para cá eu vou colocar aqui mais roxo, essa aqui, essa última cor, vou colocar aqui um quase laranja aqui, ó, e essa do meio aqui que tá azul, vou colocar aqui um roxo também. Pronto. Agora eu vou arrastar, clicar nesse gráfico, arrastar aqui para dentro da forma aqui, ó. Diminuir aqui um pouco o tamanho. Só que aquelas bolinhas, ó, perceba que aqui tem umas bolinhas aqui. Ela tá da cor do fundo também, não tá dando para enxergar. Então eu vou clicar com o botão direito, formatar a série de dados e vou aqui no baldinho e perceba, do lado esquerdo eu tenho linhas e do lado direito eu tenho marcador. Eu clico aqui em marcador e escolho a cor do marcador. Opções de marcador. Eu posso colocar o tipo de marcador que eu vou selecionar aqui, ó. Interno. Eu posso escolher aqui o marcador que eu quero. Eu vou colocar esse quadradinho, aumentar o tamanho. E vou trocar a cor, vou deixar uma cor, colocar uma cor cinza. E outra coisa que eu vou fazer também, que eu esqueci, acabei esquecendo, é voltar aqui, venho aqui na linha, e aqui embaixo tem linha suavizada. Então eu clico aqui, ó, linha suavizada. Veja que quando eu clico, ó, presta atenção na linha lá, ela tá tipo fazendo uns cantos bem marcados, e quando eu clico aqui em linha suavizada, ela faz umas curvas mais suavizadas, fica mais bonito. Então eu vou deixar assim. Olha só que interessante que está ficando. Se eu quiser eu posso colocar os rótulos de dados também, ó. Vamos ver. Rótulo de dados, olha como é que fica, interessante. Eu posso até tirar esses valores aqui do lado, ó. Deletar e deixo só os rótulos de dados aqui. Posso até aumentar um pouco o gráfico aqui para o lado, ó. Olha como fica interessante. Agora, o que está faltando aqui? Presta atenção que nós estamos quase concluindo. Não faz agora, só faz quando eu terminar. Aí você pega a sua planilha e vai praticar. Olha o que está faltando. Está faltando aquela segmentação que a gente clica no mês e aí o gráfico vai se movendo de acordo com o mês que a gente escolheu. É isso que está faltando aqui nesse gráfico aqui. Então a gente aumenta essa linha aqui de cima para caber, para ter o espaço aqui. Vou voltar aqui na minha tabela, vou clicar em qualquer tabela dessa aqui, vou clicar aqui nessa segunda e vim aqui em análise de tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Se você perceber aqui em cima, tem uma opção aqui, ó, de segmentação de dados. Então clica aqui em segmentação de dados e você diz que quer o mês. Pronto. Vou dar um Ctrl X e vou levar aqui para cima. Dá um Ctrl V, pronto. Eu só vou mudar as configurações aqui dessa segmentação de dados. Primeira coisa que eu vou fazer, clicar aqui em cima em segmentação, clicar aqui em segmentação e colocar o número de colunas aqui. Se você observar, tá total de uma coluna. Eu vou colocar 12 colunas, não são 12 meses? Eu vou colocar 12 colunas aqui, você já vai entender por quê. Aí eu vou redimensionar aqui o tamanho dele, vou aumentar aqui para lateral. Vou posicionar ele aqui em cima, arrastar ele aqui para a lateral. Esses títulos dele daqui eu gosto de tirar. Se você não quiser, não precisa. Então você pode clicar aqui nele, vir aqui em segmentação e veja que você tem vários formatos aqui, várias cores. Então você clica aqui na setinha, ó, por exemplo, essa cor aqui que a gente usou lá no outro anterior. Você pode deixar assim ou você pode deixar como aquele outro que ele fica sem os títulos aqui, ó. Ele fica mais clean, vamos dizer assim.
Então você clica com o botão direito nele, configurações de segmentação de dados, e você desmarca essa opção aqui, ó, exibir cabeçalho. Clique em OK, pronto. Você pode redimensionar aqui o tamanho dele, ó, posicionar ele aqui no tamanho que você quer. E agora nós vamos deixar isso em tela cheia, né? Porque os gráficos estão meio que sumidos aqui, não dá para ver tudo de uma vez, né? Então como é que a gente faz para colocar em tela cheia? Primeiro nós vamos fazer o seguinte, nós vamos sumir com essa barra de fórmula, ó. Barra de fórmula é essa barrazinha aqui, ó. Nós vamos sumir com essa barra de fórmula, vamos sumir com os títulos, que é as letras aqui das colunas e os números aqui das linhas. Então nós vamos sumir com isso aqui. Vamos tirar primeiro aqui, ó. Vamos aqui na guia exibir, vamos desmarcar barra de fórmulas. Vamos deixar os títulos por enquanto, só porque a gente vai precisar para redimensionar aqui as colunas. Aí para colocar em tela cheia eu vou apertar as teclas de atalho, são 3 teclas, presta atenção. Ctrl Shift F1, coloquei em tela cheia. Ó, agora está em tela cheia. Mas se eu tirar essas partes aqui dos títulos, ó, essas letras aqui, ó, que aparece aqui, esses números que aparecem aqui, ainda vai ficar melhor ainda. Então o que eu vou fazer? Para sair da tela cheia, você pode apertar as teclas de atalhos Ctrl Shift e F1 novamente. Aí você desmarca os títulos aqui, ó, vem na guia exibir, desmarca os títulos. Aí você vai de novo e coloca em tela cheia, Ctrl Shift F1, tela cheia. Olha só que bacana, muito interessante, que bacana. Só que falta a gente fazer alguma coisa aqui que eu esqueci, tá? Vamos voltar. Ctrl Shift F1. Porque quando eu clico aqui no mês, só vai movimentar um gráfico só. Só está movimentando esse aqui, ó. Só o de barras aqui, o outro não está movimentando. Esse aqui de meses aqui, eu não quero que movimente mesmo, porque ele já tem os meses aqui, né? Janeiro até dezembro, então não é necessário que eu movimente ele. Então eu quero movimentar esses dois aqui quando eu clicar no mês. Então eu vou clicar aqui nessa minha segmentação de dados com o botão direito e vou vir aqui em conexão de relatório. O que está marcado aqui? Está marcado só a minha tabela dinâmica 5, né? Que é por isso que é bem importante também você dar nome para a sua tabela dinâmica. Vamos clicar aqui nessa tabela dinâmica, vamos descobrir o nome dela. Então vamos descobrir o nome dessa tabela dinâmica aqui, vamos clicar nela, vamos aqui em análise de tabela dinâmica, vamos vir aqui em tabela dinâmica e olha aqui o nome dela, tabela dinâmica 5. Nós pode renomear isso aqui, chamar ela, por exemplo, de faturamento por serviço. Não dá espaço, tá? Coloca underline ou coloca tudo junto. Servico. Pronto, dou um enter e agora eu já renomeei minha tabela dinâmica. Agora eu vou renomear essa outra tabela dinâmica aqui, ó. Clicar nela, análise de tabela dinâmica e vem aqui, ó. Ela tá tabela dinâmica 6, né? Tabela dinâmica 6. Eu vou colocar o nome dela de faturamento por cliente. Que é para depois a gente saber de qual tabela dinâmica a gente está falando. Agora quando eu volto lá na minha dashboard, clicar aqui na minha segmentação de dados, clicar com o botão direito e vir aqui em conexões de relatório, agora pronto. Agora eu vou saber qual é a tabela dinâmica aqui, ó. Ó, tabela dinâmica por serviço, que é a que já está marcada, e eu vou marcar a outra faturamento por cliente também, que é o gráfico que a gente tem aqui em cima, faturamento por serviço, e o que a gente tem aqui embaixo, faturamento por cliente. Então a gente marca os dois. Aquele outro eu não vou marcar, que é esse aqui, porque a gente já tem os meses, então não preciso marcar ele, porque ele já está me mostrando todos os meses, né? Então vou clicar aqui em OK. E agora você vai observar, vou colocar em tela cheia novamente. Você vai observar que quando eu clicar no mês, ó, vai se mover os dois gráficos aqui que eu quero que se movam. E quando você quiser tirar essa seleção aqui, ó, você clica com o botão direito e vem aqui em limpar filtro mês. Pronto, ele deixa tudo marcado novamente. Muito bacana, gente, muito bacana. Já curte aqui o vídeo, curte agora, se inscreve no canal, deixa o teu comentário aqui se ficou alguma dúvida. Quer conhecer meu treinamento completo em Excel? Vai aqui na descrição do vídeo que tem um link para você conhecer meu treinamento completo em Excel, que eu chamo de Excel Supremo. Você vai sair do zero e vai para o nível mais supremo, mais avançado em Excel. Quer conhecer meu treinamento completo? Vai aqui na descrição do vídeo que eu deixei um link para você conhecer. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tem as minhas redes sociais aqui na descrição, tem meu e-mail e pode deixar o comentário também. Um forte abraço, até o próximo vídeo.